Olá, queridos internautas da Top TV, prazer mais uma vez estar com vocês aqui em nossas redes sociais. E nós hoje vamos conversar com o novo pároco da paróquia Nossa Senhora da Glória aqui em Mombaça, Padre Márcio Basílio. Tudo bem, Padre Márcio? Tudo bem, Samuel Souza. Olá você que nos acompanha pela Top TV. É com muita satisfação que eu recebo o convite, que você me fez, para que a gente pudesse então bater um papo um pouquinho, falar um pouco sobre a minha trajetória, falar um pouco sobre o meu despertar vocacional, desde um pouco da minha infância, como também já a experiência como padre, e também as expectativas já aqui, as primeiras impressões já aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória. Muito bem. Partilhar um pouquinho da minha caminhada, para mim é uma satisfação. É isso aí. Padre Márcio, vamos falar um pouco, começar esse bate-papo, falando um pouco assim da sua vida. Nasceu em São Paulo, né? Isso. E antes de um mês de vida ficou órfão de mãe. Órfão de mãe, exatamente. Então, meu pai, ele trabalhava em São Paulo, na década de 70, e aí já namorava com a minha mãe. Depois de um certo tempo ela foi morar com ele lá em São Paulo, e aí ela engravidou, eles casaram. Naquela época a medicina também não estava tão avançada quanto hoje, E aí não se descobriu que eu estava não estava desenvolvendo bem, na gestação, Certo. E aí ela teve o parto durante o tempo normal, 9 meses. Eu nasci no dia 1º de janeiro, só que nasci pesando apenas 1,7 kg. Prematuro, né? Pequenininho, Uhum. No tempo certo, mas o peso bem abaixo da média, E aí então eu fiquei na incubadora, para ganhar peso, desenvolver e tal. E aí o parto de minha mãe também foi cesárea, Nasci de um parto cesárea, Minha mãe foi para casa depois de um certo tempo. E aí depois teve uma hemorragia, retornou para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu, E ela não chegou nem a me pegar no colo, Porque eu era pequenininha, não tinha condições de estar pegando isso lá em São Paulo, Sendo cuidado por uma tia minha, que foi também daqui do Ceará, uma irmã do meu pai, Certo. E aí, depois de um ano, meu pai pediu então que os meus avós paternos pudessem cuidar de mim, Porque lá em São Paulo tudo era mais difícil, para ficar lá e tal, com a criança. Ele estava ainda se estabilizando no trabalho, e aí minha tia indo para lá também ficava um pouco difícil, para tudo isso, Então ele pediu que os meus avós pudessem assumir a missão. A missão, E assumir muito bem, Meus avós, quem eu tenho como pais, São vivos ainda? Os dois faleceram no ano passado, Os dois ano passado. Os dois ano passado, Seu pai ainda? Meu pai ainda é vivo, só que ele mora em São Paulo, Em São Paulo. Okay. A maioria da minha família paterna mora em São Paulo, Eu tenho aqui somente um tio e 2 tias, A maioria, então, mora lá em São Paulo. Aí eu vim, fiquei um tempo morando aqui fiquei morando com os meus avós, E com 10 a 11 anos, foi descoberto então que eu não estava desenvolvendo o tamanho, Até os 8 anos, por aí eu cresci normal, Desenvolvi normal, Ok. Depois começou então a não desenvolver, No tamanho, não crescia e tal. E aí comecei a fazer um tratamento, aqui mesmo no Ceará, inclusive em Acopiara, E aí o médico me acompanhava, depois teve que ir para Fortaleza, E aí pra gente ir para Fortaleza ficava mais difícil, Então nós fomos para São Paulo, Fui para São Paulo, comecei a fazer o tratamento lá, e aí minha avó ficou comigo lá 7 meses ainda. Depois ela teve que vir embora, não podia ficar lá, porque tinha meu avô aqui, tinha a casa, tinha as coisas dela aqui, então teve que vir embora e eu fiquei lá em São Paulo. Isso você tinha que idade? Tinha 13 anos. 13 anos. Nessa época, Na adolescência. Quando eu comecei a fazer o tratamento, Aí fiquei lá de 93 a 2000. Quando fui em janeiro de 2000, aí eu vim embora pra cá morar com eles novamente, com os meus avós, E aí como foi, a gente pode até pensar assim um pouquinho, ou partilhar um pouquinho a respeito do despertar vocacional, Já falei um pouquinho da minha infância, como foi, morei com os meus avós, num sítio lá em Pedra Branca, não é nem na Santa Cruz, não. Pertence interior de Santa Cruz. Interior de Santa Cruz, exatamente, Certo. Interior do interior. Interior do interior, As casas bem distantes umas das outras, Uhum. Foi uma infância simples, mas uma infância que com certeza deixou boas recordações, Das melhores recordações que eu tenho na minha vida foi do tempo que eu convivi com meus avós, lá nesse sítio também, E depois, quando eu comecei a conviver com eles também, quando eu vim de São Paulo, As melhores Você ainda tem contato com tenho. alguns amigos lá da infância hoje? Ainda tenho hoje, E aí, na infância, a gente morava nesse sítio, interior do interior. Uhum. A gente tinha missa dificilmente lá na Santa Cruz, O Padre Geraldo Dantas, saudoso, De saudosa memória. Ele ia celebrar lá, a gente ia participar da missa, ou ia de cavalo, ou ia a pé, porque o meio de transporte era esse,
E aí depois as pessoas me perguntavam, né? Márcio, você quer ser o que quando crescer? Aí eu falava, eu quero ser padre. E aí falava, mas padre não casa não. Ele, vixe, então não quero ser padre não, né? Ficava na brincadeira. Mas é interessante. Eu fico impressionado, né, com isso, né? Porque a gente mora no interior do interior, não tinha muito contato com o padre, e a pessoa perguntava o que eu queria ser, eu dizia que queria ser padre, né? É muito impressionante. A vocação ela é realmente algo extraordinário. Você não tinha contato ainda com o padre, exatamente, né? Não tinha. Porque como você é um coroinha, que você está ajudando na igreja, você está direto já na é um igreja, estímulo, né? Tem aquele... Mas se você não tem contato nenhum, eu tinha contato era com o bicho, né? Eu podia dizer assim, eu quero ser fazendeiro, né? Exatamente. Porque eu tinha contato era com os bichos, era mais provável. Mas eu dizia, né? E aí então, nesse tempo que eu morei em São Paulo, aí pronto, esfriou o chamado, assim, não sentia nenhum chamado para vocação, né? Durante toda a adolescência, não senti nenhum chamado para vocação, né? Esfriou realmente, né? Sim. Fiz inclusive a Crisma lá em São Paulo, né? Mas não senti nenhum chamado lá. Depois eu voltei, quando eu voltei a morar aqui no Ceará, depois do ano 2000, né? Aí eu comecei a ter mais contato com a igreja, comecei a ter contato com um colega meu que inclusive entrou no seminário, né? E ele entrou, passou apenas 15 dias no seminário, né? E aí parece que Deus usou, inclusive ele fala para mim, né? Márcio, Deus me usou para chamar você, né? Olha aí. Porque ele foi... Usou como isca. Exatamente, usou como isca, né? Ele começou a participar dos encontros vocacionais e eu dizia até assim, rapaz, tu é doido, tu vai ser padre, né? Dizia, vou ser padre, né? Aí comecei a despertar curiosidade, né? E como é que eu faço para participar desses encontros também, né? Aí você fala com o padre Geraldo, fala com o padre João Teixeira, que Acabou que ele não prosperou. Né? Ele entrou, passou 15 dias no seminário e saiu, né? E aí eu comecei a participar dos encontros vocacionais, passei um ano todinho participando dos encontros, né? E aí foi despertando, né? Foi aumentando aquele fervor, né? Logo eu comecei a ajudar também na igreja, era catequista, ajudava na liturgia, ajudava nas celebrações. Aí comecei aí sim, havia aquele contato, né? Realmente. Quanto mais conhecia, mais... Exatamente, mais eu sentindo o desejo, né? De ingressar, né? Numa missão maior, né? E aí então foi que eu comecei a participar dos encontros vocacionais, né? Lá no seminário de Iguatu, né? Você se ordenou em que ano e qual foi a sua primeira grande missão, assim, na diocese? Muito bem. Eu entrei no seminário em 2006, quando foi em final de 2012, concluí o tempo de seminário, né? Concluí a teologia. E aí o Dom João, na época, que era o bispo, ele me colocou numa missão, né, juntamente com a caravana, era na época da Jornada Mundial da Juventude, que ia acontecer em julho de 2013, lá no Rio de Janeiro. Então ele criou uma caravana, né, chamava Caravana da Juventude, né, para percorrer toda a diocese, todas as paróquias, comunidades, né, buscando se encontrar com a juventude e tal, né. E aí eu vim, né, compor essa equipe, né. E aí inclusive viemos aqui para Mombaça, né, foi o primeiro contato que eu tive com a paróquia foi nessa época, né. Certo. Fomos inclusive para algumas comunidades aqui. E aí esse foi o meu estágio para o diaconato, né. Terminou em julho, nós fomos para o Rio de Janeiro, participamos lá da Jornada Mundial da Juventude, uma experiência fantástica, né? E aí quando eu retornei, fiquei no seminário, ajudando na formação e ajudando também na Catedral de São José, né? Como seminarista, né? Depois, quando foi em outubro de 2013 ainda, eu, como seminarista, o bispo me chamou para ser o ecônomo da diocese, né? Eu quase caí para trás, né? Mas Dom João, se me colocar numa missão tão árdua como essa, né? Eu nunca, não experiência de administração paroquial. E aí ele me deu essa missão assim, muito árdua, né? Que inclusive os padres têm até medo, né? Eu, inclusive, eu prefiro ficar mais experientes, né? Eu prefiro ficar, né, na paróquia somente, né? Porque tem muito abacaxi pra gente resolver, né? Estando como ecônomo da diocese, né? Mas eu assumi, né? Porque eu gosto de assumir desafios, né? Quando eu sou desafiado, eu gosto de assumir, porque se Deus chama, ele vai capacitando, né? Se Deus chama, ele vai mostrando os meios, né? Então eu assumi, fiquei como ecônomo. Quando foi no dia 13 de dezembro de 2013, eu fui ordenado diácono, e aí no dia 23 de maio de 2014, aí fui ordenado padre, presbítero, né, lá em Pedra Branca, eu e outro padre, né, nós éramos juntos, né, no seminário, éramos companheiros de seminário, tinha outros também da nossa turma, e ele fazia parte da minha turma, né, e aí fomos ordenados juntos lá em Pedra Branca, eu e o padre Ademar, que está no Cedro, e a partir daí eu continuei, né, ajudando na catedral como vigário, no seminário. E aí depois ele me colocou também, Dom João, me colocou também como o administrador do Hotel Diocesano, que é o centro pastoral, mas funciona também como hotel. Também. Outra missão muito árdua, né? Porque eu não entendia nada de hotelaria, né? Depois, quando foi em 2015, já era Dom Edson, né? Aí eu fiquei um tempo na catedral assumindo, e aí eu pedi a ele uma quase paróquia, né? Então ele me mandou lá para o São Pedro, né? E não, você aceita uma quase paróquia, né? Esse aceito, sim. Aí então foi visto a possibilidade de ir para o São Pedro, que é um distrito, né? Que pertence a Jucás,
um distrito muito desenvolvido, né? Tem muitas cidades que não tem um porte lá de São Pedro, né? Que é um distrito na Tem mais de 6 mil habitantes lá, né? Tem mais de 6 mil, em torno de 7 mil habitantes, né? Mas muito desenvolvido, comércio muito forte também, né? Nossos internautas estão acompanhando aí nas imagens, né? Lá da comunidade de São Pedro, em Jucás. Exatamente. Então lá é realmente um distrito muito desenvolvido. E aí nós chegamos lá, não tinha casa paroquial, não tinha carro da paróquia, era um distrito que pertencia à paróquia de Jucás. Não era paróquia. Não era paróquia, né? Aí começamos o trabalho com o povo, tanto a questão pastoral, né? Acompanhando as pastorais, se encontrando, fundando outras pastorais, né? A diocese já te orientou para ir lá nessa missão de tornar paróquia, ou foi uma ideia da comunidade sua? Pronto. Nasceu de baixo para cima? Ótima pergunta. Foi algo que a comunidade tinha muito esse desejo, né? De se criar paróquia lá, né? Eles diziam assim, padre, se Deus quiser um dia, eu andei lá uma vez como seminarista, eles falavam assim, se Deus quiser um dia nós vamos ser paróquia aqui, né? Então, quando se falou da possibilidade de se criar paróquia lá, a quase paróquia lá no distrito de São Pedro, foi então sondado, né? Perguntado à comunidade se eles queriam, foi perguntado ao pároco, né? Foi perguntado ao padre Samuel, que tinha sido pároco lá também, se teria possibilidade de se criar uma quase paróquia lá, né? Então, a partir dessa escuta, né? É que então o bispo enviou um padre para poder estar lá com o povo, né, para acompanhando, né? E sempre essa pedagogia, né? Nunca vem de cima para baixo, né? Porque quando vem de cima para baixo não dá certo, né? A comunidade tem que ter esse desejo, né? Nós temos o desejo de se criar uma paróquia, aí sim, as coisas tendem a fluir melhor. Como aquela máxima, né? todo poder emana do povo, né? Exatamente, todo poder emana do povo. Se o povo tem esse desejo, as coisas fluem facilmente, né? Tendo uma liderança para caminhar com o povo, as coisas E aí levou quanto facilmente, tempo né? para conseguir construir e estruturar lá? Isso, nós começamos lá então, em 2015, em outubro, e aí fomos caminhando, se encontrando, incentivando o povo, iniciamos a construção da casa paroquial, que era só levantada e coberta, né? Mas não tinha acabamento para a parte de baixo, não tinha nada, né? Então damos continuidade aos trabalhos lá. Eu fiz um projeto, aliás, 3 projetos para instituições da Alemanha, graças a Deus, todos os 3 foram aprovados, né? Teve uma boa ajuda financeira da Alemanha, né? Teve uma boa ajuda financeira, mas a maioria mesmo foi com o povo lá a própria comunidade, da própria né? comunidade, Nas ações. Do próprio povo de São Pedro, né? Mas 2 projetos foi para casa e um foi para o carro, né? Para comprar o carro, né? E aí iniciamos esse projeto, esse trabalho com o povo, um povo muito animado, um povo que realmente se doa, um povo que realmente faz acontecer. E aí, num curto período, de 8 meses mais ou menos, porque foi em outubro de 2015 criada a quase paróquia e dia 14 de junho de 2016 foi criada já a paróquia, né? E aí continuamos na construção da casa. Em outubro de 2016 nós concluímos a casa, eu passei a residir na casa paroquial e tal. Depois compramos o carro da paróquia e agora mais recentemente conseguimos ampliar a igreja, né? Você pode ver aí o antes e o depois, né? Da matriz de São Pedro, né? Realmente então foi algo assim que realmente marcou muito na minha vida, né? Aquela paróquia, porque foi a primeira paróquia que eu assumi, né? De fato assumi, né? Então eu até digo assim que é o meu primeiro amor, né? É a paróquia onde realmente eu soube, né? O que é. Padre Márcio realmente deixou um legado importante, né? Lá na comunidade, que tem a sua paróquia, né? São Pedro Jucás, né? Agora vamos falar de Mombaça? Vamos. Né? Vamos saber aí como é que o padre acolheu essa proposta do bispo, né? De vir assumir a paróquia Nossa Senhora da Glória e também como foi assim a receptividade, como está sendo esses primeiros dias. Muito bem, então Dom Geraldo mandou uma mensagem para mim no dia de sexta-feira, por volta das 10 horas da noite, né? Perguntando se no dia seguinte, no sábado, eu iria ao Iguatu, né? Eu falei para ele que não tinha nada marcado lá no Iguatu, mas se ele precisasse eu iria lá, que é pertinho, né? Aí ele, pois vem, que eu preciso conversar com você, né? Aí quando foi no outro dia eu fui, 9 horas, conversamos, e ele me lançou a proposta, né? Ele já tinha me chamado para voltar a ser o ecônomo da diocese, né? A missão que eu já tinha deixado, né? E eu tinha assumido, né? E aí ele disse, eu tenho outra proposta para dar para você, mais uma, né? E aí eu queria saber, né, de você, eu estou precisando muito de um padre para ir lá para Mombaça, e assim como você já aceitou, né, a missão de voltar a ser o ecônomo da diocese, eu queria que você também aceitasse ser o pároco lá da paróquia Nossa Senhora da Glória, em Mombaça, né? Aí eu falei para ele, mas Dom Geraldo, eu ir para uma paróquia tão distante assim com relação a... Porque para ficar como ecônomo da diocese e ficar como pároco na paróquia, fica um pouco puxado, né? Aí eu falei para ele, eu fico, mas se o senhor deixar um vigário lá comigo, né? Porque aqui já tem o Glenn, inclusive, né? Que está nas comunidades da região da Boa Vista, né? Aí ele, não, fica assim, fica um vigário com você, né? Aí eu até fico assim um pouco temeroso, né? Porque a paróquia aqui é uma paróquia bem estruturada, né? O Padre Lázaro, as principais paróquias da diocese, né? O Padre Lázaro deixou um legado imensurável, né? Verdade. Inclusive parabenizo a ele, né? Pelo que ele fez aqui, né? Assumiu com deixou tanto um amor, grande legado tanta para Lázaro, sem dedicação. dúvida. Com certeza, a paróquia está muito bem organizada, né?
tanto pastoralmente, né, os diversos grupos, né, muito bem organizados, como estrutural, né? Físico agora, e espiritualmente. Fim, exatamente. Né? Por fim, ele deixou a nossa matriz, né, toda reformada, a questão do piso, trocou, belíssimo, né, aquele piso. O altar ficou coisa mais linda, né? Então ele está de parabéns. E aí, assim, eu fiquei assim, um pouco temeroso, né? De vir para uma paróquia dessa, né? Uma paróquia já bem mais estruturada, bem maior do que lá no São Pedro, né? Mas eu gosto de assumir desafios e aí eu dei o meu sim, né? E vim aqui com muita humildade, né? Reconhecendo e valorizando tudo que já tem aqui, né? E gosto muito de caminhar com as pessoas, né? Gosto muito de escutar, gosto muito de ouvir as partilhas das pessoas, gosto muito das sugestões que as pessoas dão, né? Já se reuniu com todas as pastorais? Já deu tempo? Já me reuni com os coordenadores todos, né? E já me reuni com alguns grupos separados, né? A gente vai montar um calendário para que a gente possa estar se encontrando especificamente com cada grupo individual, né? Para que possa escutar, né? Já marcamos a nossa Assembleia Paroquial, né? Que vai acontecer no dia 5 de fevereiro. E aí até lá a gente já encaminhei para eles alguns pontos para ser avaliado, para eles me entregarem, para que a partir daí a gente possa se planejar para o ano todo, né? Que vem, né? Para esse ano que nós estamos iniciando, né? O ano de missão, né? Então, a partir dessa escuta, a partir dessa partilha deles, a partir do que eles vão enxergando que está necessitado, que é urgente, que a gente possa trabalhar. Então, é a partir da realidade própria mesmo, de cada grupo, a realidade própria da nossa paróquia, das comunidades, que a gente vai buscar, então, corresponder, né? Uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, né? Eu venho como padre, mas não venho com o meu ministério pronto, né? Eu venho para desenvolver aqui com o povo, né? Cada um dando a sua sugestão, cada um apresentando, padre, seria bom a gente trabalhar isso, seria bom a gente fazer isso e tal. Então, junto a gente vai conseguindo delinear a nossa ação pastoral. Com certeza. Né? E aí, as primeiras impressões que eu tenho é de um povo de muita fé, viu? Um povo de muita fé, um povo que ama Nossa Senhora da Glória, um povo que tem muito amor para com a paróquia, né? E tem me acolhido muito bem, né? Às vezes na rua, enquanto as pessoas, é o padre novo, está aqui, né? E fala comigo, seja bem-vindo. Isso é muito bom. E já recebi visitas também de algumas instituições que vêm. Então foi muito bom a acolhida e tal. E aí, eu te vi outro dia, inclusive onde eu fiz o convite para a entrevista, lá nos jardins da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, isso, né? Exatamente. Tomamos um café lá com o padre Roberto, né? Como é que essa relação, assim, duas paróquias na mesma cidade, né? Dois padres ali, exatamente. Como é que você vê isso? Eu, inclusive, o que eu falei no meu discurso, no dia da missa, né, discurso final, falei para o padre Roberto, né, e para os que estavam lá presentes e escutando pelas transmissões, é que eu quero ser um companheiro dele de caminhada aqui também na paróquia, né, e em Mombaça, né, sermos companheiros na evangelização de Mombaça, né, e o que eu tenho é exatamente isso, né, sem haver nenhum tipo de concorrência, sem haver nenhum tipo de querer um ser maior do que o outro, jamais, né. Nós somos padres, do jeito que ele é padre, do jeito que eu sou padre, do jeito que eu sou padre, ele é padre, né? Então, junto a gente pode fazer muita coisa. Quando há essa interação, quando há esse companheirismo, quando há essa amizade entre nós, a gente pode fazer muito mais, cooperação, né? Essa cooperação, né? Então, juntos, com certeza, nós vamos caminhar juntos, né? Como verdadeiros irmãos no presbitério, irmãos aqui na evangelização de Mombaça. Eu estou exatamente com essa abertura, né, para viver dessa forma com ele e com todos os paroquianos, né? Se Deus quiser, vai ser um tempo muito bom, de muito crescimento, né, para mim, e se Deus quiser também de crescimento para a paróquia de Nossa Senhora da Glória, né? Muito bem. Padre Márcio, a gente agradece, né, por você ter atendido o nosso convite, ter nos recebido aqui na Casa Paroquial, onde estamos realizando esse bate-papo, né? Coloca a Top TV à disposição, né, quando precisar. E é isso, né? Desejo sucesso, parabéns na caminhada, né? Que seja realmente de muitas glórias, né? Essa caminhada à frente aqui da paróquia de Nossa Senhora da Glória. E fique à vontade aí para as suas considerações finais. Muito bem, então eu agradeço mais uma vez ao Samuel Souza, à Top TV, por esse convite, né? Me sinto muito à vontade, né, de estar falando um pouquinho, partilhando um pouquinho sobre a minha vida e também sobre as expectativas que eu tenho da caminhada aqui nesta paróquia, né? Então, mais uma vez agradeço, e assim como você disse que está à disposição, né, da paróquia, do padre, eu também me coloco à disposição, né? Precisar de mim, do Padre Márcio, da paróquia, pode contar conosco, que a gente está aqui para somar e para fazer o bem a esse povo tão amado da paróquia de Nossa Senhora da Glória, mas também de toda a Mombaça, de todos os mombacenses, né? Agradeço a você que nos assistiu, que nos acompanhou, né? Um grande abraço e que a gente possa então seguir nessa caminhada, nessa parceria, nessa amizade, no tempo que Deus nos permitir estar aqui nessa paróquia, né? Grande abraço, obrigado pela sua audiência. Top TV, onde Mombaça se vê.